Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o Jornal das Moças, que foi uma revista ilustrada semanal que foi criada no Rio de Janeiro em 1914 e durou até 1968. Esse projeto faz parte do edital Cultura Presente nas Redes, que nós recebemos o patrocínio e a gente resolveu fazer essa pesquisa em torno dessa revista para falar um pouco sobre como a gente vê a mulher, a condição da mulher, desde a década de 10 até a década de 60. Como essa mulher leitora foi sendo moldada ao longo de todas essas décadas. Então, esse é o nosso interesse quando a gente faz essa análise. Bom, para começar, a gente usou como fonte, como embasamento para a nossa pesquisa, o site da Biblioteca Nacional, em que eles têm as revistas digitalizadas desde 1914 até o começo da década de 60. Nesse site não tem todas, infelizmente, ela para em 61, mais ou menos, mas assim, já dá para ter uma ideia bem ampla de tudo de como foi feita essa análise. E a gente também teve alguns textos que a gente se baseou, acadêmicos, que também tratam sobre essa revista e que falam bastante sobre essa questão da mulher. Oi, gente, meu nome é Luciana e esse é o meu primeiro podcast com a Tarsila Grita e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Jornal das Moças nas suas duas primeiras décadas, de 10 e de 20. Essa primeira imagem que a gente está vendo nessa tela são o expediente da revista na década de 20 e o interessante é reparar que, apesar de ser um jornal das moças, você tinha a direção, a gerência, o secretário, homens no comando de uma revista feminina. O Jornal das Moças ele era uma revista dirigida ao público feminino, que foi editado por mais de 50 anos, a partir de 1914. Ela tinha em média mais ou menos 30 páginas. Era um jornal voltado para a classe média letrada. É interessante ver também que você podia comprar o jornal nas bancas, como você também podia ser assinante da revista. A gente está vendo agora uma foto antiga do Rio Antigo, da Rua do Senado, que era onde ficava a redação do Jornal das Moças. E em seguida, uma foto do Rio de 2018 da mesma rua. A seção que tinha mais sucesso na revista se chamava Bilhetes Postais. É uma seção extremamente popular e inicialmente a revista ela começou quinzenalmente e logo, acho que nem 3 meses depois ela já se tornou semanal. Essa seção Bilhetes Postais era tão popular que às vezes na mesma semana, no sábado, tinha que sair um suplemento só com bilhetes postais, tanto que as pessoas conversavam entre si através desses bilhetinhos. Você podia mandar também, além do bilhete postal, você podia mandar sua foto para a redação da revista e ser publicado. Então era meio que um Facebook da época, que as pessoas conversavam e você podia preencher o bilhetinho que vinha na revista, recortava, botava no correio e a redação publicava o seu recadinho na revista. As capas do jornal são muito bonitas e tem umas muito estranhas, mas tem umas muito bonitas também. E a gente está vendo aqui que na parte esquerda é a primeira capa do Jornal das Moças, a primeira edição de julho de 14. A gente vê que a foto é mais ou menos 1/4 de página e já no segundo ano, devido ao sucesso da revista, já era a página inteira. Com relação ao benefício de ser assinante, a gente está vendo nessa tela aí um recadinho dentro do jornal dizendo que se você, moça, quisesse enviar sua foto para a revista, você poderia se dirigir ao estúdio do fotógrafo oficial da revista, que ficava no centro do Rio. Ele tirava a sua foto e você estamparia a
capa do Jornal das Moças. O sucesso foi tão grande que em 1921 eles tiveram que limitar essa quantidade de meninas que queriam aparecer na foto, que você tinha que ter exigência de pai, marido, para poder aparecer na revista. A partir de 1920, mais ou menos, o Jornal das Moças deixou de usar suas leitoras para estampar as capas para colocar basicamente atores e atrizes de cinema. Uma pena, eu acho, porque você tira a interação do público com a própria revista, né? Alguns homens também entraram na capa, porém esses homens eram galãs dos filmes de cinema, não eram homens comuns. Temos alguns anunciantes muito fiéis também, que nos anos 10 e nos anos 20 anunciaram em cada uma das edições, como a Casa Garibaldi, a Casa Guiomar, que a gente está vendo aí, inclusive essa pomada russa, Parque Royal, a Brasileiro, era toda edição eles estavam presentes. E interessante notar também que até nos anúncios as mulheres eram controladas, elas eram regradas, elas tinham padrões de comportamento a ser seguidos, não só dentro do conteúdo da revista, como em seus próprios anúncios, como a gente pode ver, por exemplo, quer ter um corpo impecável, numa das telas, a seguida a gente tem mais uma que fala da filha mais velha, que é ela que ajuda a mamãe em casa. Podemos seguir para um tema de moda. A revista não trazia uma seção muito grande sobre moda, era 1-2 páginas sobre moda. É interessante notar, que eu reparei, é que esses vestidos que apareciam, esses croquis, esses desenhos, eles estavam sempre associados a algum tipo de loja ou casa tradicional do Rio. Falando sobre as moças, é interessante notar que tinha assim uma enorme participação das mulheres na revista. Em geral, na primeira década, o conteúdo da revista era literário e muitos dos textos eram de leitores que enviavam seus textos, na verdade leitoras. Crônicas, poesias, peças de teatro em poucos atos. Os textos eram, na grande maioria, assinados pseudônimos ou só um primeiro nome. Um dos pseudônimos, por exemplo, é Estela Soller, que escreveu sobre a valorização da mulher independente, como esse artigo na próxima tela, que fala dos direitos da mulher independente, que ela precisa ser independente, que a felicidade não será da sociedade futura enquanto a mulher mais instruída e com mais liberdade nos seus movimentos for considerada uma unidade econômica independente. Isso em 1917. Então você tinha uma revista que falava de ambas as coisas, tanto de uma padronização do comportamento da mulher, como, por exemplo, de um direito ao voto e a comemoração do Dia da Mulher. A partir da década de 20, a gente está vendo nessa tela, o assunto cinema tomou muito conteúdo da revista. Vamos seguir para as fotografias, e eram enviadas à redação. Acho muito interessante destacar a publicação de fotos das moças nesses primeiros anos, porque, pela minha percepção, devido à publicação de bilhetes postais, da tremenda interação de leitores e leitoras, essa seção virou um pouco como o Correio do Amor, unindo casais, talvez. Inclusive, talvez venha daí a aproximação dos homens ao consumo dessa revista. Depois, então, começaram a publicar fotos de leitores homens também. Em alguns momentos cruciais da política, a gente pode ver que a revista se posicionava, sabe, sobre política quando era necessário. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, você não vê nenhum conteúdo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, enquanto uma guerra se espalha planeta fora. Quando teve a eleição de Arthur Bernardes e uma forma de reação à oligarquia brasileira, a revista se posicionou claramente contra a oligarquia e criou um suplemento político que saiu também aos sábados, que era a Palmatória. Então, quando era preciso, a revista realmente se posicionava politicamente e de repente sumia. A minha percepção é que ela refletia em suas páginas o ambiente que estava acontecendo em volta. Fora isso, temos algumas curiosidades
que talvez se não tivesse aparecendo no Jornal das Moças as mulheres jamais saberiam, como por exemplo a existência de Isadora Duncan, que a gente pode ver nessa primeira tela sobre as curiosidades, uma outra matéria sobre o uso mais democrático da camisa, partituras de música, costumes africanos, um questionário psicológico que é interessantíssimo sobre as moças. Então você tinha um conteúdo bastante variado voltado para elas e que infelizmente a gente vai ver a mudança aí para frente. Para terminar, eu achei interessante a gente colocar que em 1928 o Teatro Carlos Gomes pegou fogo e ele parecia assim mais ou menos um circo, né? E o Teatro Carlos Gomes ficava na mesma rua que a redação do Jornal das Moças. E eles fizeram vários artigos falando sobre isso e uma manchete interessantíssima que fala o grande cataclismo de fogo que destruiu Carlos Gomes. Ele destruiu Carlos Gomes, esse incêndio, com a reconstrução do teatro em 1929. A gente tem esse prédio que a gente vê até hoje, que foi construído em 29 no estilo Art Deco. Em seguida, eu deixo com a Natália as décadas de 30 e 40, gente. Muito obrigada. Agora a gente vai falar, né, sobre os anos 30 e 40 no Jornal das Moças. Aqui a gente tem uma capa, né, de 1930, onde, como a Luciana falou anteriormente, né, passa a ser muito mais frequente as atrizes de cinema. Em 31 de julho de 1930, a revista lança o Jornal da Mulher, que era uma revista voltada para os assuntos do lar. Como a matéria fala, apresentará sempre notas sobre a arte da culinária e conselhos úteis, acompanhados de receitas para o embelezamento da pele, sobretudo bordado e figurino. É uma revista voltada mesmo para aquelas mulheres que já são casadas, né? Não só para as solteiras. Aqui a gente, né, tem uma capa ainda de 32, que é diferente daquela de antes. É uma foto, essa ainda é uma ilustração. Então a gente tem os dois tipos ainda, né, de tanto ilustração como foto nas capas. Ela continua, né, ainda sendo uma revista literária, então ela ainda tem colunas de poesia e crônicas. A gente vai ter também essas fotos, né, na verdade, né, que ela passa a ser muito mais fotográfica, que são fotos, né, da sociedade, da alta sociedade, né, cobria, né, e a gente vê aqui vários eventos, o pessoal na praia, né, princesas da serra, né, a gente vê, assim, essa coisa, né, social mesmo, quase que uma revista Caras. Ela vai cobrir também eventos cívicos, mas assim, eram só fotos mesmo, vem só uma notinha assim de rodapé dizendo o que era, e eu achei bem interessante que vem ali embaixo, né, todos os fatos sociais passados durante a semana. Jornal das Moças, a primeira revista a publicar. Mandamos o nosso fotógrafo desde que nos remetam convite, destituídos do menor interesse financeiro. Eu achei isso super interessante, né, porque eles cobrem, né, mas sem nenhum interesse financeiro. Aí aqui a gente tem fotos, né, da cobertura da Guerra de 32, que eles acompanharam, né, o conflito durante todo o período, que é também conhecido como Revolução Constitucionalista ou Revolução de 32 ou Guerra Paulista, que foi um conflito armado, né, um movimento, né, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, e aconteceu entre julho e outubro de 32. Então todas essas fotos que a gente está vendo são desse período. E aí é bem interessante que no meio disso tudo tem tipo uma foto de primeira comunhão de crianças em determinado lugar. Aí a gente continua, né, passando, né, ainda, né, uma cobertura sobre a Guerra de 32, que foi um movimento que queria derrubar o governo, né, provisório do Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Constituinte. E aí eles vão até mesmo o final do acontecimento, né, eram apenas fotos com legendas, né, mas não vinha nada escrito, assim, não tinha nenhuma matéria, mas não deixava de registrar, né, o ocorrido, pelo menos isso. E aí, mesmo tendo isso tudo ocorrendo, a gente ainda tem, sim, né, flagrante, né, da vida social, por exemplo, Posto 2 e tal, na Copacabana, a passagem, né, do Zeppelin pelo Brasil. Então, assim, mesmo com tudo acontecendo, a revista continuou suas edições normais. Aí aqui a gente tem uma matéria, uma croniqueta, que é sobre a ida da Carmen Miranda para os Estados Unidos. Essa seção Radioatividade cobria
que acontecia no rádio. Também tinha cinema, né? Continuou assim aquelas sessões de cinema que a Luciana falou anteriormente. A gente vai ter também, né, a continuação, né, dessas partituras, né, de músicas para você aprender. E aí a gente tem mais ainda dentro da revista sessões, né, de conselhos sobre como lidar com as coisas do lar, né? Como esse, né? O perigo dos filtros entupidos. E também eles lançam o Evangelho das Mães, que era uma sessão feita para as mães que acabaram de ter filhos. Então era como cuidar da criança, como criar a criança, né? Então a gente vê ali a importância da vacinação, como educar bem, a primeira refeição da criança. Aí é que a gente já chega nos anos 40. E aí, assim, não muda muito as sessões. O que vai mudar mesmo é mais ou menos o layout da revista, né? Então as letras vão ficando diferentes, as sessões de receitas, né, ficam maiores. Aí, olha, em 1943 começa a campanha do Brasil na Segunda Guerra e o Jornal das Moças, né, não fica fora. Ele faz uma matéria, né, faz essa crônica, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, que é sobre o dever de lutar em nome da liberdade, né? Não só do país, mas de um estilo de vida. Ele fala isso ali na matéria, e ele vai mostrar, né, o Jornal das Moças, né, vai mostrar tudo o que se passa, todo o esforço que foi para o Brasil levar soldados para a Segunda Guerra Mundial. Então ela vai mostrar tudo isso, né, que nem ali, né, o povo pede declaração de guerra, vai mostrar tudo que foi feito, né, durante esse período para, né, essa campanha, né, do Brasil entrando para a guerra. É uma matéria bem grande, né? É como se fosse uma propaganda mesmo, né, do Brasil. Aí a gente tem, ao invés de uma crônica, Roosevelt, e aí eles passam um trechinho do discurso, né, da vitória, uma matéria sobre o fim da guerra e também o esforço que Getúlio fez para salvar o nosso estilo de vida. Aí aqui também a gente vai ver, né, os heróis, eles mostram isso, né? Aquilo que eu falei, né? São apenas fotos, não tem nenhuma matéria exatamente explicando, falando sobre, apenas fotos com legendas. Aí aqui também já é o final da guerra, né? Quando os pracinhas estão voltando. E esse aqui eu achei bem interessante, porque essas fotos, né, entre o início e o meio da revista, só que ela já, nessa época ela já tá tipo com mais quase 60 páginas. E aí está mais ou menos no início da revista, e aí vem assim do lado ali, né, de a consagração dos heróis, está escrito assim, legenda na página 52. E aí você passa a revista toda para ler a legenda daquelas fotografias, né? Aí é que eu botei, né, um pouco mais, né, do Jornal da Mulher, isso aí já no final da década de 40, né? Então ela tem bastante coisas sobre moda agora, e a direção dessa revista, né, desse suplemento, é da Yara Silvia, e infelizmente eu não achei nada sobre a Yara Silvia. Eu queria muito saber quem era ela, mas infelizmente não achei. E outra coisa assim bem interessante que eu gostei muito era essas sessões, né, nosso idioma, ou então algum idioma estrangeiro. Então você aprende inglês, francês, espanhol e até mesmo português. Essa sessão existe já desde os anos 30. Parece, né, que isso vem mesmo do processo de formulação da política educacional na era de Getúlio Vargas, né? Um dos principais projetos, né, do Vargas, a educação. E durante os anos 30 e 40 foram feitos e aprovados muitas leis para educação, né, como uma educação laica, universal, né, a escola pública, direito, né, de todos estudarem e tal. Ele cria também o Ministério da Educação e da Saúde, e acaba que todo material, seja ele qual for o veículo, tem que ter um caráter educativo. Aí aqui a gente tem, ó, lições de espanhol. Aí a gente volta, né, para aquela coisa, né, como já acabou a guerra, agora a mulher ela tem que ser dona de casa. A gente tem essa seção, né, troças e traços, que já é bem mais ilustrada. Antes ela vinha apenas com a anedota, né, ou a piadinha. Agora ela vem ilustrada. A gente vai ver também quadrinhos, né? Aí aqui mais um pouquinho de moda que eu coloquei. E é pra gente ver um pouquinho, né, lá no início dos anos 40, do Jornal da Mulher, né? A gente tem um layout, e agora a gente tem outro completamente diferente, já com foto, né, da comida, né, uma propaganda que aí já tem uma receita, né, de bolo, e uma receita grande, né, tipo um prato de domingo, né, só pra gente ver como que muda, né, essa coisa do layout da revista, né, pra muito mais imagem e menos texto. Aí aqui também, né, a gente já passa a ter mais fotos do que croquis, e a fotonovela.
Agora, olhando as décadas de 1950 e 1960 do Jornal das Moças, a gente percebe como que essa ideia da mulher como dona de casa, com casamento perfeito, com corpo ideal, enfim, começa a ganhar muita força nesse período e fica bem marcado aqui no jornal. E a gente já vê isso já no final da década de 40, como a Natália falou, e cada vez mais o jornal vai deixando de ter aquela ideia de literatura, de trabalho com as leitoras e tudo mais, para se tornar algo de lazer voltado para essas mulheres donas de casa, para mulheres em busca de um ideal de beleza, enfim. Como a gente pode ver, as capas desse período, elas são bem marcadas por esse estilo manequim. Não tem mais aquela ideia de uma mulher normal, uma mulher agora uma mulher ideal. Então aparecem na capa essas mulheres manequins e também na contracapa as atrizes de Hollywood, que seriam como se fossem esse ideal mesmo de beleza que as mulheres buscavam. O Jornal da Mulher, ele continua nesse período, ele ganha bastante força, ele inclusive aumenta em tamanho, e a gente vai ver receita de crochê, de tricô, também alguns moldes de roupa de criança, continuam os monogramas que a gente viu lá na década de 30, bordado, ponto cruz, estampa para pano de prato. Então cada vez mais um conteúdo não voltado para uma educação intelectual, mas algo que faça, na verdade, a mulher se ocupar no seu dia a dia e sempre pensando nas crianças, no lar, enfim. Outras seções que a gente vê também nesse jornal são, por exemplo, essa aqui, da Dorothy Dix, que se chama O Carnê das Jovens, que ensina regras sociais às moças. Por exemplo, se você fosse casar e os pais do noivo ou os pais da noiva, quem vai na casa de quem, quem paga o casamento, coisas desse tipo. Sempre muito voltado para essa ideia da mulher casada. E também outra ideia aqui que a gente destacou foi, por exemplo, a ideia é uma mulher escrevendo sobre outras, que ela fala que existem as mulheres sanguessugas, que não têm compaixão dos bondosos dos homens, que são mulheres que exigem, que se rebelam e que ela chama de sanguessugas. Essa matéria é bem curiosa, seriam os 10 mandamentos do casamento ideal, do casamento feliz, que foi uma entrevista feita com essa norte-americana chamada Maria Jani, que descreveu as futuras esposas, seus princípios de bem viver. E entre essas questões, o que chama atenção, por exemplo, é a ideia de que você deve se vestir bem depois de casada para agradar seu marido, ou que você deve se mostrar muito feliz quando seu marido estiver fora, e quando ele voltar você tem que fazer tudo o que ele quer, e também a ideia de que a mulher tem que acompanhar as opiniões do marido. Então vejam assim, década de 50, final assim da década de 50 ainda é quase como aquela ideia do American Way of Life, da mulher perfeita, daqueles filmes que mostram aqueles subúrbios dos Estados Unidos, com aquelas casas lindas, com aquele jardim na frente, a mulher com aspirador de pó, com enlatados, enfim. É um tipo de, até um estereótipo mesmo, que é bastante construído nessa década de 50. Além disso, também temos essa seção chamada Um Broto por Semana, que são meninas conhecidas do Rio de Janeiro, que teriam ganhado algum tipo de prêmio, como Charm Girl, que era um prêmio do América Futebol Clube, da zona norte do Rio, e era escrito por um homem. Eles selecionavam uma dessas meninas e escreviam ali o que elas gostavam de fazer, se elas sonhavam em se casar, enfim. Essa seção, que se chama Feminismo, é curiosa porque de feminismo não tem nada a princípio. A matéria já passou a moda das sobrancelhas a lápis, que fala sobre sobrancelhas, assim, de feminismo realmente não tem nada. E a única coisa que chamou bastante atenção era uma nota bem pequena no final dessa página, de uma matéria realmente interessante, que realmente faz sentido com esse título, que é a mulher africana está fazendo valer seus direitos sobre a educação. Bem interessante, inclusive.
Além disso, a ideia da mulher está sempre atrelada a esse ideal de beleza para agradar os homens. Então, por exemplo, essa chamada diz: a mulher provoca sempre no cérebro do homem imaginações fertilíssimas e incansáveis. Então, seguindo as propagandas ainda construídas a partir dessa ideia de beleza, então é cada vez mais voltado para isso. Vai se perdendo aquelas propagandas de lojas que a gente viu ali na década de 10, de 20, de magazines, enfim, e começam a aparecer essas propagandas de produtos de beleza, ou de, por exemplo, essa aqui é um creme dental que remove o amarelo, leite de rosas com a Miss Brasil como anunciante, a mulher mais bonita do Brasil, sutiãs para você modelar os encantos femininos. E essa nota do Enê alemão, que era um produto de cabelo, que diz: o sucesso de sua vida vem da beleza de seu cabelo, ou seja, basta isso e você terá sucesso em sua vida, se seu cabelo estiver bonito, né? Quer dizer, educação, estudo, isso tudo não interessa, tudo é segundo plano, opinião e tal. Geralmente apareciam esses fatos bem caras, revista caras, com essas chamadas: concretiza-se o maior sonho de Heleninha Costa. Provavelmente Heleninha Costa era alguém muito famosa da sociedade carioca, ela se casou, então foi lá um fotógrafo, tirou foto da cena e fez uma matéria, uma coluna social. A gente também vai ver as estrelas de rádio e as estrelas de novela. A gente está falando aqui já da chegada de outros modelos midiáticos, como a televisão, por exemplo. Então, essa aqui é uma sessão de fofocas, de novela. Então, a gente vê cada vez mais essa revista se tornando mais um entretenimento para as mulheres do que realmente algo intelectual, agregador de conhecimento. A única coisa que eu localizei como sendo de política nesses períodos era algo como isso: Kishi e Kubitschek firmarão tratados no Japão, uma foto e pronto, e uma propaganda das eleições desse período, dos anos 60, que a gente vai ter o Carlos Lacerda para o estado da Guanabara e o Jânio Quadros e Milton Campos para a presidência. Portanto, a gente percebe que os anos 50 e 60 realmente é bem diferente daquela ideia de você trazer as leitoras para a revista. Cada vez menos, elas têm menos participação, e cada vez mais nessa ideia de que a mulher deveria se entreter em casa, deveria ter várias ocupações e agradar seus maridos. Então, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente pretende depois continuar falando de outras revistas, enfim, mas esse trabalho foi uma grande pesquisa que a gente fez para trazer esse conteúdo para vocês. É importante que vocês se inscrevam no canal e também que deixem o seu like e algum comentário para que o YouTube entenda nosso conteúdo como algo relevante. E a gente também tem o Instagram, que é o @TarsilaGrita, e lá a gente também produz conteúdo. Obrigada e até o próximo.